Os orques pareciam estar avançando em cima dos corpos de seus companheiros. De 4, eles pareciam estar tentando se segurar nas terras lameadas, mas somente quando você se aproximava é que você conseguia ver claramente a situação. Na verdade, isso era um banquete com os corpos, e isso era o suficiente para fazer o cabelo de um observador ficar em pé. Até os guerreiros mais experientes dos homens lagartos se sentiam mal ao ver isso. Uma aura misteriosa começou a girar em torno dos orques. Um guerreiro horrorizado com a cena perdeu o equilíbrio. Os soldados orques imediatamente agarraram o seu corpo, o arrastando pela lama e arrancando todos os seus membros. Essa foi a primeira baixa dos homens lagarto na batalha e o ponto de virada da guerra. A infantaria orc roía a carne crua enquanto transferia as habilidades do homem lagarto morto para o próprio Orc Lord. Não seria uma duplicata perfeita como as que Rimuro poderia fazer com a sua habilidade de predador, mas a habilidade do Orc Lord tinha uma vantagem. Ela poderia dar ao usuário não apenas as habilidades da vítima consumida, mas também suas características físicas inatas. O que quer que o Orc Lord tenha conseguido ao absorver o corpo, ele poderia passar para o resto do exército também. Isso era conhecido como Corrente Faminta, outra habilidade desbloqueada pela habilidade de Faminto. Ela permitia aos orcs que funcionassem não só como uma horda, mas também como uma única entidade consciente. Faminto não funcionava do mesmo jeito que as habilidades da matilha de lobos de presa, mas os efeitos que ela poderia ter sobre o inimigo poderiam ser igualmente devastadores. Era exatamente por isso que o chefe dos Homens Lagarto temia acima de tudo perder algum de seus homens em batalha. Se isso acontecesse, significaria perder todas as vantagens inatas que sua espécie tinha no campo de batalha. Mesmo se os orcs não pudessem adquirir completamente as habilidades de seus inimigos, eles ainda poderiam ganhar algumas características dos Homens Lagarto. E isso seria passado ao resto da horda instantaneamente. Talvez eles ganhassem membranas em torno de seus pés, os permitindo se mover mais livremente pela lama, ou talvez escamas aparecessem espontaneamente sobre os pontos mais vulneráveis de seus corpos, aumentando suas defesas. Eram mudanças pequenas, sim, mas teriam efeitos dramáticos sobre o resultado da batalha. Não tenho medo deles. Mostrem a eles o poder que nós desfrutamos como parte da orgulhosa raça dos Homens Lagarto. Gabiru gritou, e isso foi o suficiente para inspirar seus homens um pouco mais. Eles sabiam que estavam lutando em um território familiar e eles certamente tinham a vantagem da mobilidade. Os orcs ficariam atolados demais para alcançá-los, e mesmo que eles estivessem em menor número, um ataque ágil em seus flancos poderia cortá-los assim como antes, ou pelo menos era isso que eles pensavam. Alcançando os movimentos do exército de passo a passo, o exército orc continuou em formação, seguindo seus inimigos infalivelmente. Agora eles estavam perceptivelmente mais rápidos do que antes. O quê? Os orcs estão se movendo de uma forma diferente? Mas quando Gabiru percebeu, já era tarde demais. Com a velocidade recém-descoberta, os orcs se espalharam para a esquerda e para a direita, cercando a força avançada dos Homens Lagarto. Em perfeita sincronia, a força de 20.000 soldados tinha selado completamente a rota de fuga que os homens de Gabiru costumavam ter. O novo chefe tinha empurrado seus homens demais para dentro da luta, confiando muito na sua mobilidade e imaginando que eles poderiam facilmente fugir se fosse necessário. Mas agora a força de Gabiru estava jogada contra a força separada de 10.000 que tinha atacado os ogros, além de outras 30.000, a força avançada da horda principal. Metade desse número agora estava atrás dos Homens Lagarto. Isso preocupou Gabiru, mas apenas por um momento. Ele decidiu tentar romper o exército que estava na sua frente. Se as coisas se voltassem contra ele aqui, os Homens Lagarto seriam cercados por todos os lados e aniquilados, para não dizer nada sobre os goblins que eram muito mais lentos aqui. E embora Gabiru não visse os goblins como muito mais do que meras iscas, ele não era insensível o suficiente para simplesmente abandoná-los de uma vez. Atrás de mim, homens! Ele gritou quando começou a correr até a vanguarda. Nós vamos quebrar o cerco dos orcs. Se fosse um típico exército orc sem os efeitos da habilidade de Faminto, a tática desesperada de Gabiru poderia ter tido uma chance de vitória, mas agora isso era apenas uma hipótese. A realidade era muito mais dura. Em um instante, o poderoso ataque que os Homens Lagarto lançaram aos orcs terminou com um gemido, e nesse momento, o exército dos Homens Lagarto e por extensão o próprio Gabiru se condenou à derrota. O cerco já estava completo agora, e mais orcs da horda principal estavam
estavam entrando. Não havia refúgio do inimigo em nenhuma direção. Era como se eles fossem um inseto cercado por inúmeras formigas. Por mais que eles tentassem resistir, eles estavam condenados a cair mais cedo ou mais tarde. Gabiru não era incompetente. Em um instante ele reconheceu o dilema que seu exército estava encarando, mas o porquê disso ter acontecido estava além de suas capacidades intelectuais. Ele só sabia que eles tinham sido os esmagados da vez e de repente seus ataques passaram a não ter quase nenhum efeito, e isso era impensável para ele. Ainda assim, ele continuou, tentando de tudo que seu exército fosse capaz de fazer. Ele chamou por suas tropas, tentando reuni-las em posição. Os goblins estavam quase histéricos e seu pânico estava começando a afetar os homens-lagarto também. Ele tinha que impedir isso, não importa como, porque uma vez que o pânico tomasse conta, toda a cadeia de comando desmoronaria. E então, a derrota viria, seguida por total aniquilação. Ele considerou uma retirada, mas foi só por um instante. Ele sabia que não havia rotas de fuga restantes. Mesmo se eles pudessem abrir caminho através desse cerco, não havia mais para onde fugir. Uma vez que ele tinha conseguido tomar o controle de seu pai, ele tinha se certificado de que todas as tropas sob o seu comando tinham saído das cavernas com segurança, mas as cavernas eram muito apertadas para todos voltarem de uma vez. Seria uma debandada completa caso ele desse a ordem. As entradas rapidamente seriam sufocadas com corpos de goblins esmagados e mutilados, e eles ficariam esperando a morte pelas mãos dos orques. Assumindo que eles pudessem alcançar as cavernas agora, a floresta sempre era uma alternativa se eles quisessem fugir, mas com os orques subitamente mais rápidos do que antes, tudo que a floresta oferecia era um futuro onde eles seriam perseguidos e capturados. Portanto, sem recuar, Gabiru entendia isso, e agora finalmente entendia por que seu pai tinha tomado medidas tão conservadoras. Ele sabia o quão estúpido tinha sido. No entanto, era tarde demais para se arrepender. O que ele poderia fazer agora? Bem, não havia muito. Na verdade, não havia nada que ele pudesse fazer além de juntar suas forças e fazer o que ele pudesse para acalmar suas ansiedades. Não comecem a entrar em pânico, rapazes. Eu estou bem aqui com todas vocês. Nós nunca poderíamos perder para esses porcos. Agora ele estava tendo problemas para acreditar nisso, mas ele tinha que falar mesmo assim. Suas tropas precisavam de inspiração, mesmo se seus destinos estivessem os alcançando rapidamente. Enquanto isso, em uma cela bem longe dali, o chefe também estava arrependido. Arrependido de não ter convencido Gabiru de que o Orc Lord era uma ameaça real e não só um bicho-papão de contos de fadas. Ele agora percebia que seu filho precisava das coisas explicadas em termos bem mais concretos e viscerais. Ele não deu importância suficiente para isso e agora se odiava por esse erro. Ele pensou que era tudo culpa dele. Se ele tivesse uma ideia mais precisa do que o Orc Lord poderia fazer, talvez Gabiru tivesse sido um pouco mais cuidadoso. Mas isso não importava mais. O chefe estava suspirando enquanto tentava extinguir os pensamentos de sua mente. Ele ainda tinha coisas para fazer. Seus irmãos ainda estavam naquela grande câmara subterrânea, todos ansiosos. Naquela câmara, haviam 4 rotas largas que davam para os pântanos com uma rota de fuga atrás delas. Essa rota estava conectada diretamente ao topo de uma colina próxima ao pé das montanhas. Era um longo caminho até a floresta, mas estava a salvo dos pântanos, e o corredor era um tiro certeiro, garantindo que as mulheres e crianças pudessem evacuar por ele sem se perderem. O que significava que os 4 caminhos na frente da câmara eram a maior preocupação agora. As forças que estavam atacando os orques no interior tinham lenta, mas seguramente recuado através de todos eles. A linha de defesa final implantada em cada uma delas numerava de cerca de 1.500 a essa altura. Nem todos os pelotões já tinham conseguido entrar completamente, afinal de contas. Os números dos orques eram altos. Com tantos, eles descobririam essa localização em breve. Mas antes que eles o fizessem, o chefe queria pelo menos toda a força lá atrás, se ele pudesse. Ele lançou um olhar em direção à rota de fuga. Essa era uma câmara larga, mas agora estava lotada com tantos homens lagarto que o espaço parecia apertado. Se os orques invadissem aqui sem aviso prévio, ele duvidava que eles poderiam escapar a tempo. É melhor eles começarem a evacuar agora, enquanto as coisas ainda estavam sob controle. Bastaria uma única faísca, um só momento de pânico para levar essa sala ao caos. Mas e se todos eles entrassem na floresta? Os orques então não simplesmente os encontrariam e os massacrariam por lá? Isso era possível.
impossível, e mesmo sem os orques, a floresta ainda apresentava um futuro incerto para todos eles. Por enquanto, eles precisavam de mais tempo para esperar por reforços, apesar de o chefe não ter ideia se eles estavam vindo ou não. Mas o chefe não conseguiu aproveitar seu sonho por muito tempo. Os sons de batalha começaram a ecoar pelo corredor, acompanhados pelo cheiro de sangue misturado com o suor de metal. Eles estavam aqui. A ansiedade invadiu a câmara. O chefe entrou em ação, trazendo as mulheres e as crianças para a parte de trás da câmara e posicionando aqueles que podiam lutar na frente, apenas no caso dos orques quebrarem o bloqueio. Os guerreiros formaram um arco na frente deles, preparando suas lanças mais cedo do que eles esperavam. Todos os 4 corredores à frente deveriam ter sido completamente bloqueados. Os homens lagarto foram instruídos a atacar os orques à medida que eles aparecessem sem piedade, independentemente do quão fracos eles fossem. Os corredores eram estreitos o suficiente para apenas alguns orques poderem passar de uma vez, uma vantagem que era muito bem-vinda nessa situação. Em uma luta de 1 contra 1, os homens lagarto poderiam trabalhar mais rápido que um soldado orc. E essa formação, o chefe pensou, ofereceria a eles pelo menos algumas vantagens. As coisas aconteceram como o chefe pensou que aconteceriam. Os orcs eram mais fortes do que o normal, isso era verdade, mas os homens lagarto estavam cuidando deles muito bem. As forças designadas para cada um dos corredores se dedicaram a afastar as hordas. Eles se revezaram nas vanguardas, garantindo que fossem cuidadosos com seu trabalho, mas nem mesmo eles poderiam durar para sempre. Seus cadáveres se amontoaram perto das saídas, mas os orcs simplesmente os consumiram e continuaram se empurrando para frente. Era uma visão tão horrível que mesmo os mais insensíveis dos homens lagarto não poderiam negar o medo que apareceu em seus corações. E então, o momento decisivo chegou. Uma aura amarelada cobriu os corpos dos orcs. O que era aquilo? O chefe pensou, como se um pesadelo ainda maior tivesse atacado ele. Os orcs costumavam ser de um nível abaixo dos homens lagarto em questão de força, mas agora era o contrário. A diferença não era muito dramática, mas era mais do que o suficiente para destruir o equilíbrio de antes. Rapidamente e eficientemente, isso removeu qualquer vantagem que os homens lagarto possuíssem até agora. Observando a batalha, o chefe percebeu que ele seria sortudo se aguentasse o dia assim. Os reforços viriam daqui a 3 dias, se viessem. Era insustentável manter a situação desse jeito e eles já estavam perdendo bons homens lagarto nas linhas de defesa. Eles tinham que tirar pelo menos as mulheres e crianças de lá. Eles estavam somente esperando por sua destruição se ficassem aqui. Escutem-me, eu tenho que lhes pedir um favor. É sombrio, mas precisa ser realizado, ou a história do nosso povo acaba aqui. Nesse mesmo dia, nós precisamos sobreviver e eu fornecerei a vocês o tempo necessário para isso. Ele sabia que fugir era inútil. Isso apenas estenderia a miséria que todos eles iriam experienciar antes de suas mortes definitivas. Ele sabia disso, mas ainda havia um sonho final com o qual ele poderia contar. Vocês devem sair daqui agora e depositar sua confiança no monstro conhecido como Rimuru. Agora vão, todos vocês! O caminho está bloqueado, meu amigo. Um grupo de orcs saiu da rota de fuga, esmagando a última esperança do chefe. Eles eram cavaleiros orcs vestidos em armaduras de placa completas, e quando eles entraram na luz, gritos começaram a sair de um dos 4 corredores. Aparentemente, por trás dos gritos de dor estava um orc de aparência hedionda, seu corpo coberto por uma armadura negra que estava manchada de sangue dos pés à cabeça. Esse orc era mais incomum e tinha um olhar bizarro, chamas de insanidade queimando em seus olhos. Será que esse era o Orc Lord? O chefe ficou surpreso ao ver essa figura, muito maior do que os outros cavaleiros orcs, mas pelo contrário, a verdade era ainda pior. Vocês todos servirão como uma oferta ao nosso poderoso Orc Lord. Nós não deixaremos nenhum de vocês escapar. Agora o chefe sabia quem ele era. Ele nem mesmo era o Orc Lord, apenas mais um de seus servos, e ainda assim exalava tamanho poder. Ele era um general orc, e agora que ele estava aqui com uma alabarda pesada em sua mão, a mera visão dele lembrava um inferno sem limites para o desespero. Então esse é o fim, o chefe pensou, sentindo seu coração ser esmagado, mas ele não iria desistir tão facilmente. Você será um adversário digno para mim, General Orc. Eu ficarei feliz em aceitar o desafio. O chefe sabia que esse era o fim da linha para ele. Ele calmamente preparou sua lança enquanto se aproximava
aproximava do general. Ele seria o último chefe dos Homens-Lagarto, aquele que os levou para os seus destinos finais, e ele pretendia fazer isso com orgulho. Enquanto isso, na floresta, a chefe dos Homens-Lagarto corria pelas árvores, as ordens de seu chefe ainda frescas em sua mente. No entanto, seu destino exato não estava claro, por mais que ela aperfeiçoasse os seus sentidos procurando por um traço da aura que pertencia a um enviado conhecido como Souei, ela não conseguia encontrar nada, e então, ao invés disso, ela correu, confiando em seus instintos. Homens-lagarto eram ágeis nos pântanos, mas não tanto em terra seca. Sua respiração estava irregular e seu coração parecia que iria explodir. Ela se sentia mais e mais cansada a cada segundo que passava, mas nunca parou de correr. Ela tinha um dever com um monstro que ofereceu uma aliança a eles, e ela pretendia cumpri-lo. Fazia cerca de 3 horas desde que ela começou a correr. Tinha sido uma corrida constante desde que ela escapou de suas amarras, e enquanto sua mente ainda estava forte, um único momento de distração provavelmente faria ela cair no chão. Ela sabia muito bem a verdade. Não havia garantia de que o monstro chamado Souei estivesse em algum lugar perto daqui, e mesmo que ele estivesse, não havia garantia de que ele levantaria sequer um dedo para ajudar. Esses pensamentos estavam começando a lhe ocorrer. Talvez ela devesse apenas continuar correndo, permanentemente, para longe de casa, para longe desse massacre? Não. Como ela poderia trair seu povo? Como ela poderia trair seu próprio pai? Ela tentou banir esses pensamentos, focando-se em outros assuntos. Para ela, o golpe projetado pelo seu irmão Gabiru era algo que ela deveria ter parado. Ela sabia, acima de tudo, que seu irmão queria a aprovação de seu pai, mas ela nunca conseguiria dizer isso ao chefe. Ela respeitava Gabiru demais como seu irmão e como um guerreiro homem-lagarto, e ela pensava que ele se tornaria um chefe esplêndido sem a necessidade dela se meter em seus assuntos. E agora olha o que isso lhes havia custado. Talvez esse fosse apenas o resultado de centenas de casualidades coincidindo de uma vez, derrubando tudo em cima deles, mas ela não pôde deixar de pensar isso. Se ela apenas tivesse conversado com ele um pouco mais como sua irmã, talvez eles pudessem ter evitado tudo isso, e se esse fosse o caso, ela tinha a responsabilidade de suportar isso. Não, ela não podia abandonar sua terra natal. Se ela parasse de correr agora, ela nunca mais correria novamente. E então ela continuou. Alguém a estava observando. Alguém que ela, que estava correndo com toda a sua força, não poderia ter percebido. Seu perseguidor estava pulando agilmente de galho em galho, seguindo cada um dos movimentos dela sem fazer nenhum barulho. E agora seu perseguidor sorriu para si mesmo, com um pouco de saliva caindo do canto de seus lábios. Ele estava apenas esperando o momento, um instante em que a exaustão tomasse conta dela e ela não conseguisse mais se mover. E quando isso aconteceu, ele desceu silenciosamente na frente da chefe da guarda. Seus braços eram longos como os de um gorila e suas pernas como as de um animal carnívoro. Sua cabeça e seu torso, porém, o identificavam como um membro da terrível raça orc. Você parece cansada. Seus músculos devem estar tão bem tonificados, tão gostosos. A dor encheu os olhos da chefe da guarda quando ela olhou para o monstro. Ele era um orc de alto nível, sem dúvidas sobre isso, e ele tinha mais agentes com ele, algumas dezenas atrás de suas costas. Sobrevivência não era o destino dela. Você é... Eu sou um dos generais do exército orc. Considere uma honra morar no meu estômago. Orc general? A chefe da guarda preparou a lança em suas costas, mas estava claro para todos os envolvidos qual seria o resultado dessa luta. Ela já estava desacelerada pelo cansaço, totalmente desprovida da força necessária para derrotar o orc general e seus homens. Ela sabia que sua vitória era impossível, mas ela estava pronta para lutar de qualquer maneira. Seu orgulho ditava isso.